O motorista segue na torcida pela redução no preço da gasolina. A Petrobras anunciou queda de 10 centavos nas distribuidoras, mas isso não deve chegar às bombas. Representantes do povo em cenas lamentáveis. Vamos marcar, só eu e você. O bate-boca entre os deputados Amaury Ribeiro e o Major Araújo na Assembleia Legislativa foi durante a discussão de um projeto sobre a venda do Hospital dos Servidores Públicos do Estado. Teve insultos e ameaças. O alerta para crimes na internet que aumentam nessa época do ano. Uma família acreditou que tinha comprado um pacote de férias para se hospedar em Pirenópolis, mas caiu no golpe. Uma preocupação de saúde a mais. Os casos de gripe disparam por causa do baixo índice de vacinação. Respira sem a ajuda de aparelhos a adolescente Anelise Lopes, que teve 60% do corpo queimados durante experimento numa escola de Anápolis. Ainda bem. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, 11h47. Se acomode aí, vamos começar. E a gente abre essa edição com mais uma reclamação que acaba de chegar. Estourou a rede de água em um bairro de Anápolis e agora a água tratada está escorrendo pela rua. Vamos direto então conversar com o repórter Jonathan Moreira. Tem a reclamação dos moradores. Com você, Jonathan, bom dia. Como é que tá, Thiago? Bom dia para você e para todos. A reclamação chegou para a gente agora há pouco na redação, mas o problema não é de agora, não. Já vou pedir o Haroldo Naves para abrir a imagem, encher a tela do J1. Olha só que tristeza, Thiago. Olha só que cena triste. Água aparentemente potável, né? Aparentemente tratada, escorrendo há 24 horas. Isso está desde ontem, por volta das 11 horas da manhã. Conversei com moradores também, um senhor aqui que é dono de um lava-jato. Ele me contou que a prefeitura esteve por aqui para fazer a retirada de uma árvore, a raiz de uma gameleira que estava neste lugar aqui. Isso na sexta-feira. Quando foram retirar essa raiz, a árvore acabou estragando ali o encanamento. Por causa disso, a prefeitura, então, a Saneago, aliás, teve que vir e fazer o reparo. O Haroldo vai mostrar pra gente esse cano ali, Haroldo, que está até com a parte mais nova. Esse cano foi reparado na sexta-feira, começou a vazar. Quando a prefeitura voltou para terminar o serviço, estouraram novamente o cano, portanto é esse cano que a gente está vendo ali, que está escorrendo água há 24 horas, água limpinha, cristalina. Com isso, foi abrindo aqui, ó, uma espécie de lago gigante nesse terreno aqui no Jardim Ana Paula. Nós estamos nos fundos do estádio Jonas Duarte. Olha só a espécie de lago que formou aqui nesse lote. Depois disso, Thiago, a água começou a escorrer pela rua. A água começou a escorrer pela rua e é o que está acontecendo agora. Olha só a distância que está. Imagino que é muito mais distante que isso, em virtude do tempo em que essa água está escorrendo aqui no Jardim Ana Paula. Viu? Os moradores, claro, cobrando uma resposta, não só por parte da prefeitura, mas também por parte da Saneago, já que o problema, como eu disse no início da nossa conversa, está aqui há mais de 24 horas. Olha só o perigo aqui, Thiago. Deixa eu mostrar aqui. O Haroldo, mostra pra gente aqui. Olha só o perigo aqui. Essa espécie de manilha aqui aberta, sem tampa, encoberta por essa sujeira. Não sei se dá pra gente mostrar aqui. Jogar uma pedrinha aqui. Olha aqui, Thiago. Pessoa que quer pisar aqui, uma criança ou até mesmo um animal, acaba afundando aqui porque está encoberto com essa sujeira. Ô, Jonathan. Olha só que cena triste, né, Thiago? Olha a água limpinha. Haroldo, mostra pra gente. Aí, Thiago. Você me ouve, Sim, Jonathan? Thiago, vamos lá. Que história absurda, 24 horas de prejuízo ali, como o Jonathan bem colocou pra gente. Tá certo, como o Jonathan colocou pra gente, água potável indo embora. Eu quero saber se tem alguém da Saneago aí para resolver o problema, Jonathan. É o seguinte, a gente já vê aqui os carros da Saneago e também as máquinas nas suas costas, Haroldo. Aqui a gente consegue ver ali em cima, no estacionamento do Jonas Duarte, algumas máquinas. Chegou também agora uma caminhonete envelopada com a logomarca da Saneago. Imagina que são funcionários que estão chegando para resolver o problema.
Eu imagino e torço, né? Claro, todos nós torcemos. Aqui são alguns moradores que chegaram, inclusive foi aquele morador ali que acionou a gente. Então a resposta que nós temos é essa, Tiago. Pelo menos visualmente os funcionários já estão por aqui para resolver esse problema. Agora a pergunta que fica, Tiago, por que só agora, né, o problema será resolvido? Por que não foi resolvido 24 horas antes? Prejuízo, né? Ainda mais a gente vem falando tanto tempo sobre crise hídrica, tudo bem que está no tempo da chuva, mas isso aqui não justifica. Essa cena continua triste. Com você, Tiago. Vale lembrar que está chovendo, mas a crise hídrica continua, viu, Jonathan? Bom, a gente vai tocar o jornal aqui, qualquer outro problema aí, você chama a gente, tá bom? Assunto sério lá em Anápolis. Agora nós temos respostas, obrigado por sua participação. Nós pedimos um posicionamento da Prefeitura de Anápolis sobre a retirada das árvores que acabou provocando o rompimento da rede e a Prefeitura disse que não reconhece esse trabalho que foi feito no local. A Saneago disse que equipes estão no local fazendo separos, como o Jonathan mostrou pra gente. O proprietário do imóvel foi retirar uma árvore e rompeu a tubulação de água, afetando o abastecimento da região. Disse que assim que foi notificada, hoje pela manhã, enviou técnicos que fecharam o registro para evitar maior desperdício de água tratada, porque estava lá, vazando há 24 horas, pelo menos. A Secretaria de Saúde de Goianésia alerta para um surto da virose mão-pé-boca. O Bruno Mendes chega agora com mais informações, porque os pais, Bruno, precisam ficar atentos, não é isso? Com você, bom dia. Olá, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É principalmente isso que o pessoal da Secretaria de Saúde lá de Goianésia tem feito, orientar pais e responsáveis sobre cuidados, até porque essa síndrome mão-pé-boca, ela afeta principalmente crianças na faixa dos 5 anos de idade. Segundo os especialistas em saúde, a melhor forma de evitar a transmissão da doença são os cuidados com a higiene e também, principalmente, manter, né, as crianças em casa, não encaminhar elas para a escola, porque a transmissão ocorre por meio da saliva ou mesmo por conta do contato com fezes, né, das pessoas contaminadas. Essa síndrome, né, essa virose de nome tão estranho, síndrome mão-pé-boca, tem origem justamente nas regiões do corpo que são mais afetadas pelo principal sintoma da doença, que são bolhas, pequenas erupções na pele que aparecem nas regiões da mão, do pezinho e também na boca das crianças, mas podem aparecer também em outros locais. Mas, além dessas erupções, existem outros sintomas da doença que os pais devem estar em atenção, viu, Tiago? A gente preparou uma cartela com alguns desses, né? São os principais sintomas que, além dessas erupções, incluem também febre, dor de garganta, vômito, náuseas, que são os enjoos, diarreia e as lesões, como a gente citou, nas regiões da mão, pés e também boca da criança. A Secretaria de Saúde de Goianésia informou que tem orientado os pais a sempre, no aparecimento desses sintomas, caminhar a criança para a unidade de saúde, para a avaliação do médico. Lá em Goianésia já foram confirmados mais de 50 casos em crianças de diferentes bairros, mas a doença também pode atingir adultos, inclusive já foram confirmados 2 casos em adultos. Especialistas em saúde, eles informam que a doença, geralmente ela não resulta em casos graves, mas lá em Goianésia já houve 4 internações por conta dessa síndrome. A Secretaria Estadual de Saúde disse que não existe uma notificação compulsória, ou seja, as cidades não são obrigadas a informar esses casos, a não ser que exista surto. Lá em Goianésia foi declarado surto da doença e, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, outros 6 casos de surto foram registrados até a primeira semana de novembro. Tiago, é preciso se cuidar. Atenção redobrada aí dos papais, então, viu, Bruno? Obrigado por sua participação. Uma equipe do Centro de Zoonoses de Goiânia está em 3 ranchos para tentar detectar o mosquito palha, que é o transmissor da leishmaniose. Vale lembrar que 19 cães estão com a doença lá na cidade e a Aline Braga tem outros detalhes para a gente. Nós falamos sobre esse assunto aqui no Jornal Anhanguera. A ideia, então, é tentar encontrar o mosquito palha. É isso, Aline? Com você, bom dia.
É isso mesmo, viu, Tiago? Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O mosquito palha, que é o transmissor da leishmaniose. O cão é apenas o hospedeiro. Como você disse, lá em Três Ranchos, 19 cães já foram detectados, né? Já foram positivados com essa doença. Outros 150 exames devem ser divulgados nos próximos dias. Essa equipe de biólogos do Centro de Zoonoses da Secretaria Estadual, essa equipe de biólogos do Centro de Zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde chegou lá em Três Ranchos e está trabalhando há 2 dias no município. Eles contaram agora há pouco para a nossa equipe que começam a trabalhar por volta das 6 horas da noite. Então, todo o trabalho de monitoramento é feito à noite na zona rural e também nos abrigos de cães lá em Três Ranchos. Eles colocam armadilhas nesses locais para tentar pegar o mosquito palha. Pelo menos até agora nenhum mosquito foi capturado, mas esse trabalho vai continuar. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde para saber até quando esse trabalho de monitoramento vai acontecer lá na cidade, mas a gente ainda não teve resposta. Nós questionamos também sobre o resultado dos outros exames e nós também não tivemos nenhuma resposta. A gente, claro, vai continuar acompanhando essa situação em Três Ranchos, que chamou a atenção de todo mundo. Felizmente, não tem nenhum caso de leishmaniose em humanos, apenas 19 cães foram detectados com a doença. E vale lembrar que esses cães estão sendo monitorados e alguns, inclusive, já estão recebendo o tratamento médico, viu, Tiago? A gente, claro, fica de olho nessa história também. Lá em Três Ranchos, assunto sério sobre leishmaniose em cães. Obrigado, Aline, por sua participação. Olha, o cantor Maurílio, da dupla sertaneja Luísa e Maurílio, está internado no hospital aqui em Goiânia. O Adriano Regis tem outros detalhes, vai nos contar, inclusive, o motivo dessa internação. Com você, Adriano, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você também e a você que nos acompanha. A nossa produção apurou com fontes extraoficiais que o cantor Maurílio, da dupla sertaneja Luísa e Maurílio, teve algumas paradas cardíacas enquanto participava da gravação de um DVD e, por isso, ontem à noite mesmo foi trazido às pressas para esse hospital particular que fica aqui no Jardim América, em Goiânia, de onde a gente fala ao vivo. Agora há pouco, o escritório Workshow, que gerencia a carreira artística de Luísa e Maurílio, divulgou uma nota dizendo que, por causa do estado de saúde do cantor, os shows da dupla que aconteceriam na próxima sexta-feira e no próximo sábado nas cidades de Sorriso e Glória do Oeste, no Mato Grosso, foram cancelados. Ainda segundo esta mesma nota, a equipe pede orações para a rápida recuperação do cantor. Além dos 2 shows no Mato Grosso, Luísa e Maurílio teriam outros 5 compromissos só este mês, sendo o último deles no dia 31, na virada de ano, na cidade de Palestina do Pará, no Pará. A dupla Luísa e Maurílio, que tem participações com grandes nomes da música sertaneja, eram muito próximos da cantora Marília Mendonça. Só em um dos sucessos, o S de Saudade, gravado com a dupla Zé Neto e Cristiano em 2019, ganhou todo o país. A dupla fez tanto sucesso com essa música que só numa rede social ela tem mais de 380 milhões de visualizações. Agora há pouco a gente registrou aqui a chegada da cantora Luísa, que faz aí a dupla com o Maurílio. Ela chegou num carro de transporte por aplicativo e entrou ali pela recepção do hospital, uma entrada muito rápida. Essas as informações atualizadas até o momento. Agora o cantor Maurílio tem apenas 28 anos de idade, é do Maranhão, muito jovem, e exatamente por isso, Tiago, a gente acredita aqui que ele vai sair dessa o mais rápido possível e é essa a nossa torcida. É com você aí no estúdio. É exatamente isso que eu ia falar. Menino novo, 28 anos ainda, saúde de ferro, tem tudo para se recuperar e a gente fica torcendo para isso aqui. Obrigado, Adriano, por sua participação. Agora a gente fala de algo que pode mexer no bolso de quem mora em Rio Verde. Hoje teve uma audiência pública para discutir o projeto que cria a taxa do lixo. O Eduardo Marins acompanhou e tem outros detalhes para a gente. Oi, Eduardo, com você, boa tarde.
Oi, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo. Essa audiência, inclusive, está em andamento ainda, viu? A gente teve acesso a esse projeto de lei e no documento traz detalhes aí sobre essa proposta da Prefeitura, que, inclusive, é uma exigência de uma lei federal do ano passado, que determina o seguinte, que os prefeitos criem a taxa de cobrança do lixo, que é para o serviço de coleta, transporte, tratamento e descarte. Agora, o que pega nesta lei é que a Prefeitura, se ela descumprir, ela pode ser punida, inclusive deixar de receber vergas nas melhorias do serviço. A gente acompanha então pela manhã um pouco desse trabalho lá na audiência. Muitos moradores que eu conversei estão bravos, né? Não concordam com essa taxa e alguns inclusive estão aí na dúvida, porque dizem que o projeto traz bastante brechas. Por isso a importância dessa discussão, já que o projeto de lei vai passar também em votação com os vereadores. Esse projeto, para o pessoal de casa entender, vem para substituir uma lei que já existe de tributação do lixo, né? Mas que nunca foi cobrada justamente porque a antiga lei tinha valores altos. Explicando um pouquinho agora o cálculo da taxa, segundo o procurador do município, Vinícius Fonseca Campos, ele explicou o seguinte, que vão ser levados em consideração o metro quadrado do imóvel e também o tipo dele, se é residencial ou empresarial. Casas, por exemplo, né, nas áreas mais carentes da cidade vão pagar um valor mínimo, que é pouco menos de R$10. E se o morador ainda reciclar o lixo, poderá ter um desconto de 30%. Vamos ver um trechinho da entrevista que a gente fez com o procurador do município. O município de Rio Verde, ainda que a taxa venha a ser reprovada, nosso propósito é que façamos então a cobrança pela tarifa. Mas a tarifa hoje, da forma como está prevista no Código Tributário Municipal, ela é mais onerosa ao contribuinte. O que nós estamos propondo é uma forma de cobrança diferente da preço público previsto no Código Tributário Municipal, que desonere o contribuinte e faça justiça tributária, fazendo com que aquele que tem menos pague menos e aquele que tem mais pague um pouco a mais. E nós estamos oferecendo nesse projeto de lei, de que aquele que fizer a separação seletiva do lixo terá ainda um desconto de 30% sobre o valor da taxa. Pois é um projeto polêmico, né, que divide opiniões, inclusive essa lei, essa proposta está sendo analisada pelas comissões de Justiça e Finanças da Câmara, né? Se a lei for aprovada, pessoal, a Prefeitura vai poder também a cada 3 meses revisar os valores da taxa. O município vai decidir ainda também, caso for aprovado aí esse projeto, como é que vai cobrar aí essa nova taxa. Se vai ser, por exemplo, pelo boleto do IPTU ou até mesmo pelas contas, como de água, por exemplo. A gente acompanhou, nossa produção está checando também todos os detalhes desta audiência que está em andamento, inclusive está sendo transmitida pelas redes sociais da Câmara, inclusive os ânimos por lá estão alterados, viu, Tiago? A gente segue acompanhando essa situação por aqui. É só conta e mais conta e mais conta para o consumidor, quando é que vem um alívio, quando é que vem um refresco, tudo subindo e o salário que é bom não sobe de jeito nenhum. Não é isso, Eduardo? Obrigado por sua participação. Até mais.